voltamos a conversar com você através desse espaço que nós temos todas as sextas-feiras, ou pelo menos a gente tenta todas as sextas, e se não quarta, quinta, para trazer as informações pertinentes ao universo rural. Estamos com o programa Vida Rural aqui na sua página, a página das melhores informações quando fala de movimento rural do STR de Vacaria e Muitos Capões. Esse programa se chama Vida Rural, mas a gente aborda vários temas, porque invariavelmente, Sérgio Panleto, presidente da STR de Vacaria e Muitos Capões, vice-presidente da FETAR, tudo está entrelaçado, a gente não consegue viver isoladamente. Então, quando falamos de meio rural, atinge o homem da cidade, a mulher da cidade. Quando falamos da cidade, acaba atingindo o meio rural. Não tem como se escapar disso. E eu quero iniciar esse nosso bate-papo, essa conversa, né, com os nossos amigos da internet, falando de tanta decepção, Sérgio. Eu estou decepcionado. Eu já estava, mas daí a gente fica, quando é muito distante, parece assim que não é com a gente e tal. Mas quando fica mais próximo, a gente se decepciona mais, porque tem nomes, pessoas que a gente confia, acredita, e aí de repente está no meio do balaio de gatos aí, e decepciona, né? Como o Nixon Lorenzoni, Ieda Cruz, Marco Maia, a deputada Maria do Rosário, falando aqui da gente nossa que estão envolvidos da lista da Odebrecht. E agora, Sérgio? Sem falar dos outros tantos, né? Pois é. Seja bem-vindo, bom dia. Bom dia a todos aqueles que nos acompanham, bom dia a ti, Bonese. Realmente, tu falava antes de nós entrar na questão da política do nosso país hoje, já tem aquele ditado, né, de que se o agricultor não planta, a cidade não come e não janta. E não janta. Né? É um ditado verdadeiro, né? Parece que é coisa assim meio complicada, mas realmente é verdadeiro isso. Agora, falar na política, Bonese, realmente ela começa, para nós não, né? Porque a gente tem acompanhado, tem andado por aí, tem visto, né, da situação nossa do país. E eu dizia aqui, e tenho repetido por várias vezes, onde eu tenho andado também, que hoje é uma vergonha ser brasileiro, né? E essa semana a gente estava em Porto Alegre, na quarta-feira, participando na terça-feira, mais precisamente, da possível votação do piso do Estado, que acabou não acontecendo, e aquilo que a gente ouvia lá, Bonese, inclusive dos próprios deputados estaduais. Coisas assim absurdas e que deixa a gente extremamente preocupado, mas vale a pena ainda a gente... Lá é quando a gente vai votar para deputado estadual, para governador, para deputado federal, sair de casa, perder tempo e ir até numa urna eleitoral, às vezes enfrentar fila, votar para um tipo de gente assim. Quer dizer, e aí tu começa a ver, depois no outro dia sai a lista, pessoas que até poucos dias iam numa tribuna, e a gente que tem acompanhado e alguma coisa com relação a Câmara dos Deputados, cara, fazem um discurso assim, chamando todo mundo de corrupto, de ladrão, de não sei do quê. E aí em seguida... Né? E o próprio Onyx Lorenzoni, que era um dos maiores defensores da corrupção. Daqui a pouco aparece... Combatente da corrupção, né? Exato, combatente da corrupção. Isso. Agora aparece o cara na listagem dos envolvidos também, né? E tantos outros. E menos mal que, pelo menos aqui da nossa região, Pepe Vargas, o próprio Henrique Fontana, quem mais que Mauro tem? Pereira, Mauro Pereira, que está aqui, né? Não sei se tem mais outros aqui, o Assis. Esses caras não apareceram. Menos mal, pelo menos que representa a nossa região aqui, não estão dentro desta lista, né? A preocupação que a gente tem, que o Eduardo Cunha vem ameaçando e quer fazer a delação premiada, e ele disse agora esses dias, né, através de seus advogados, que se ele falar aquilo que ele sabe e conhece e tem carta na manga, digamos assim, não se salva ninguém. Então, em que país a gente vive realmente? Sabe que aí, perdão, Sérgio, e 2018 está aí, eleições presidenciais, deputados, senadores, governador. Eu penso que o povo brasileiro tem que parar de ser massa de manobra e se muitas vezes se colocar na situação de aceitar uma cesta básica ou um valor em dinheiro ou qualquer outro benefício para votar em pessoas que depois vão fazer esse papelão
lá em Brasília, né? Mas aí vem a pergunta, mas tu vai votar em quem? Bom, eu penso que o é próprio sistema vai dar conta de colocar em evidência as pessoas que estão menos, vou colocar assim, infelizmente, menos sujo, né? Menos comprometido. Com a roubalheira, me refiro. Nós fazia esta avaliação, Bonesi, na terça-noite, no final da sessão lá da Assembleia Legislativa, que acabaram não votando o piso, e aí não tinha por que a gente ficar lá, a gente voltou lá para FETAR, e nós iniciamos uma reunião por volta das 4h30 da tarde, foi terminar por volta quase da 1h30 da manhã, até porque depois, na quarta-feira, a gente tinha aí atividades no estado e outras agendas em Porto Alegre, então nós resolvemos de tocar durante a noite a reunião. E aí a própria direção da FETAR estava vendo assim, mas para o ano que vem nós vamos ter eleição. Quem é que nós, FETAR, olhando hoje com relação a apoio, por exemplo, os trabalhadores assalariados, agricultores familiares, quem é que são os nomes que hoje a gente apostaria para 2018, enfim, para a próxima gestão aí dos 4 anos? E a nível de Estado ficou um grande questionamento. Quem são? E a gente não achou, Bonesi. Talvez hoje... A princípio, né? Talvez hoje não tenha, e eu penso o seguinte, quando o movimento sindical rural se mobilizou, né, num tempo atrás, para fazer a eleição, e não teve projeto político, Sim. ele colocou 2 nomes em evidência. Exato. E esses 2 nomes se elegeram. Sim. Eu penso o seguinte, que tem que bater em cima desses 2 aí para eles continuarem firmes no projeto político. Pelo menos até agora não tem aparecido, né, pelo menos que a gente conheça, problema em termos de desses nomes e de pontos vamos citar, já que não tem problema, que é o Elton Weber aqui no estado e o Heitor Chu lá em Brasília. Pelo menos até agora a gente não tem, né? Houve no passado aí do Heitor dizendo que teria recebido valores e tal, mas não aparece na lista. Não então, aparece na lista. Não né? Não estaria envolvido, digamos Exatamente. assim, né? Ao menos que essa seja uma das listas, né? Daqui a pouco tem mais lista aí. Vai saber também o que é possível. Porque quando iniciou todo esse processo de busca e de cassação, vamos chamar assim, né? De corruptos, Exato. Aqui no estado, no Partido Progressista, por exemplo, apareceu o nome de muita gente. Exato. Aí vem a lista, não estão. Não estão, Agora, nós estamos mantendo aquela posição nossa, Bonesi, de que vamos estar colocando no sindicato um cartaz denunciando o nome desses deputados, principalmente que vão votar a favor, digamos, da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Isso nós vamos denunciar para que fazer o trabalhador... outdoor aí nas cidades. Exatamente, para que o trabalhador não seja, mais uma vez, enganado com esse tipo de pessoas. Posso mandar um abraço? Deve. A Alessandra Herves está nos acompanhando, dá uma curtida no nosso ao vivo. A Mara Pedroni, que inclusive é minha madrinha, mora lá em Caxias do Sul, tá prestigiando o afiliado. O afiliado aí tem que ser, né? Um beijo no coração, Dida, obrigado. E eu peço pro pessoal, quem está nos acompanhando, compartilhar. Compartilhar, faz a gentileza, compartilha. A Rafaele Lete de Oliveira também está nos acompanhando, está curtindo, se curtiu porque está gostando. Exato. E é isso aí, né, pessoal? Aqui o programa é o Vida Rural, mas como eu disse, ele atinge várias camadas da sociedade, ele não pode ficar quieto. Tem corrupto aí? Seguinte, vamos botar o nome desse pessoal no ar, vamos marcar, porque ano que vem tem eleições e chega, né, de ser massa de manobra. Por favor, vamos votar em gente que tem condições. Aí o Sérgio diz, não tem ninguém agora. Bom, eu tenho certeza que no meio da sociedade tem muita gente boa que deveria estar lá substituindo muitos ladrões que estão lá de colarinho, lá bonitinho, fazendo o roubo deles. E esquece da gente aqui que votou. Pior é isso, né? Como te lembra, tem um personagem de Chico Anísio, o povo que se exploda. Que se exploda, Não, é o do Justo Veríssimo. Exatamente. Né? E o pessoal tem... nós estávamos ontem de manhã, exato, que era quarta-feira, nós participamos também, eu e o Nelson, presidente da FETAG, numa reunião com os coordenadores regionais e tesoureiros lá da FETAG, e a gente estava ouvindo o seguinte, que a FETAG tem acompanhado principalmente a questão da Previdência, e nós também, muitos deputados nossos federais aqui do Rio Grande do Sul nem recebem a FETAG mais, não quer conversar. Eles são tão a favor da reforma da Previdência a um ponto de não receber a federação, nem para dialogar e conversar para tentar, pelo menos, as duas federações nossas explicar para eles os males que vai trazer a reforma da Previdência. Veja só, se um deputado não recebe uma entidade representativa que tem aí
milhares de pessoas. A FETAR, por exemplo, tem 200 mil assalariados no estado que representa. E a FETAG? E a FETAG em torno de 1,5 milhão de agricultores familiares no estado. E eles não recebem os seus representantes. Não recebem. Tá na hora de botar o nome desse pessoal no ar, né? Tem que botar. Tem que botar e não votar mais, por favor. Por isso que eu acho que dessa indignação, né? Eu acho que o pessoal urbano da cidade também precisa se juntar a esse tipo de coisa. Teve um deputado lá no ano passado, antes das eleições passadas, federal, que é da região de Santa Maria, Sérgio, não lembro o nome dele, mas acho que é Sérgio alguma coisa, e disse em uma das suas falas, o povo que se lixe, vocês lembram disso? E ele se reelegeu, como é que pode? Exato. Como é que pode? Mas não vamos longe, o próprio deputado Alceu Moreira chamou todo mundo de vagabundo, né, dizendo que os aposentados é vagabundo, publicou uma fotografia dele, uma foto dele no Correio Vacariense aqui em Vacaria, dizendo que ele é a favor dos agricultores familiares e tal. Há poucos dias chamou todo mundo de vagabundo. E é o cara que mais articula dentro do Congresso hoje, dentro da Câmara dos Deputados, a aprovação da reforma da Previdência. Quer dizer, enganando as pessoas. Quer dizer que lá no centro, ele diz uma coisa. Chega na base e ele aqui, fala outra. Diz outra coisa. Só que com os meios de comunicação, com a internet e tudo mais, irmão, não tem mais esse negócio. Se você diz alguma coisa, você precisa sustentar. Não adianta ter duas palavras. O povo não é burro, não. Não, muitas vezes o povo se faz de burro. Ou você está de um lado ou está do outro. Quer dizer, em cima do muro hoje não existe mais. Não tem que se posicionar, que é isso. Né? Eu acho que aqui dizer uma palavra bem, ou você é de Deus ou é do diabo. Bom, exatamente. Não dá para servir a dois senhores. Isso é bíblico. É bíblico. Não dá para servir a dois senhores. Ou você é um ou do outro. Exato. Tem como ser dos dois lados ao mesmo tempo. E tem gente que está com as duas bandas, né? Um pé lá e o pé cá. Não adianta, mano. Você não vai enganar as pessoas. É verdade. Engana por um tempo, mas não para sempre. Mais alguma coisa para a gente falar antes de começar o programa? Não, acho que vamos pro programa, Bonesa. Que está na hora. Tem o almoço daqui a pouco? Precisa, né? É isso aí. Para ti que tem um almoço feito, beleza. Agora, para quem tem que fazer Eu tenho um almoço feito? Tá bom. Que queira sim, né? Acredite. Tá bom. Acredite. É que ainda nós vamos trabalhar nesse negócio do almoço. Eu, a Carolina, a Karine, vamos trabalhar depois aí. Fazer o almoço. E depois, sabe que eu estou no regime? Mesmo? Já se foram 4 quilinhos. Poxa, que beleza. Que beleza. Beleza, né? Eu vou ter que comprar esses quilos que eu preciso ganhar. Uns é muito gordo, que é o meu caso, outros é magro. Mas vamos embora? Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos iniciar, para que você saiba, o programa Vida Rural, que vai ao ar sábado na Rádio Fátima. Tá bom? Só ver aqui se tá tudo ok, tudo certinho. Regulando os equipamentos. Isso, deixa eu só sair dessa aqui, vamos voltar. Enquanto isso, você vai compartilhando este nosso ao vivo, vai informando o pessoal, e a tia, o tio, o vô, a avó, a mãe, o pai, o patrão, a patroa, dizendo que tem 2 loucos na internet falando adoidado aí, tá? Aí depois a gente vai conversando. Abre a janela, grita pra vizinha, diz, olha, tem Vida Rural no Face, daí o pessoal vai nos grita, assistir. né? E vai passando, vai fazendo uma corrente. É verdade. Faz que nem aquela brincadeira de colégio, né? Tu fala no ouvido de alguém, diz, tem programa de rádio, tem um programa no Face e vai passando. Só que não chega lá no fim e diz assim, não, desliga o celular que vai queimar tudo aí, não faça isso, por favor, né? Porque aquela brincadeira nunca sai aquilo que a gente fala lá no começo. Né? É o telefone sem fio que chama, telefone sem fio, Cuidado para não fazer esse isso. negócio aí. Vamos lá? Foi. Deixa eu só ver uma coisinha aqui, acho que eu quero ter certeza que estamos... Ao ar livre. Olha aí, ó. Ó o áudio. Não, olha Deu só certo, o que é a tecnologia, né? Quem imaginaria que um dia nós estaríamos fazendo isso? Né? E impossível que imaginar isso. Eu só tenho uma preocupação, Bonese, comigo, eu que tenho andado, viajado por aí, tenho visto e acompanhado essas coisas. Porque tu pode estar lá no outro lado, tu tá sabendo o que está acontecendo aqui em Vacaria, muito melhor às vezes do que tu estando aqui na cidade. É verdade. Através de celular, e internet, enfim, e esses meios de comunicação. Eu queria poder viver no mínimo mais uns 60, 70 anos para ver o que é a nossa tecnologia daqui 50 anos, por exemplo. Eu penso que vai ser surpreendente. Não dá para imaginar. Já é surpreendente, né? Eu me lembro, né, e não faz muito tempo, quando nós compramos o primeiro computador lá no sindicato, a gente ia para Porto Alegre, nas reuniões eles pediam assim, quem é que tem computador? Levantava a mão 2 ou 3 sindicatos que tinham o primeiro computador.
E aí eles nos olhavam assim, poxa, esses sindicatos são poderosos, tem um computador, porque todo mundo tinha a maquininha aquela, né? Sim. Hoje a gente pergunta assim, quem é que tem uma máquina daquelas guardada para a história? É capaz de ninguém mais ter, quer dizer. Não, eu acho que é evolução. Não adianta. Ó, estamos nos ouvindo Quer aqui. dizer, estou falando aqui, faz a volta, não sei para onde, está aí no celular. Vamos lá então, vamos começar o programa gravando a partir deste momento o programa Vida Rural. 3, 2, 1. Boa tarde! Mais uma ótima tarde mesmo. A partir desse momento passamos a apresentar o programa Vida Rural, o programa do STR de Vacaria e muitos Capões. É sempre uma grande alegria poder estar aqui comunicando. Eu peço a você que participe deste programa, até mesmo porque em dezembro iremos sortear um lindo presente para você que participar do programa através de cartinha, através de mensagem, que é depositada lá na sede do STR de Vacaria e muitos Capões, e a gente no decorrer dos programas vamos fazendo as leituras aqui. Tá legal? Bom, programa de hoje, a presença do Sérgio Poleto, presidente do STR de Vacaria e muitos Capões e vice-presidente da FETAR. Muitos assuntos para se colocar em ordem, em dia, e também vamos fazer um grande chamamento para o dia 6 de maio. 6 de maio, veja só. 7 nós vamos estar descansando do evento. Limpando tudo lá, organizando. 6 de maio, gente, um grande evento. Tá aqui, ó, o evento. Em seguida vamos falar. É importante, se você não buscou ingresso, tem que buscar o ingresso, você que é salariado rural. Seja bem-vindo, Sérgio Poleto, boa tarde. Obrigado, boa tarde, Bonese, boa tarde a todos aqueles que nos acompanham todos os sábados, através do nosso programa Vida Rural, através das nossas redes sociais também. E tem muita gente que nos acompanha, Bonese. Impressionante. É impressionante tu ver da metade da semana, e mesmo na segunda, terça-feira, já o que tem de gente que nos acompanha, que nos curte, que, enfim, que compartilham esse nosso programa. Que bom, realmente é isso que faz com que a gente se sinta com esse ânimo de trabalhar, apesar de todas as complicações que a gente tem nesse país, com toda essa vontade do governo de tirar direito dos trabalhadores, mas mesmo assim a gente tem vontade de estar trabalhando, fazer com que realmente as coisas aconteçam de fato e de direito dentro do movimento sindical, né? E esse nosso programa, ele sempre tem trazido uma coisa interessante que o Bonese tem colocado, é a questão do envolvimento, tanto para o pessoal da cidade também quanto do interior. Quer dizer, esse programa tem uma forma de juntar as duas sociedades, digamos assim, verdade. Do meio rural e da cidade, porque a grande maioria do pessoal da cidade também tem um envolvimento com o meio rural. E tem aquele ditado, e nós dizíamos antes de iniciar o programa, através das redes sociais, que se o agricultor lá não plantar, nós aqui na cidade não temos como comer e não temos como jantar de noite, né? Então, é um ditado que a gente tem, o pessoal usa isso muito nas nossas mobilizações, é uma verdade, quer dizer, quando nós sentamos lá ao redor da mesa de manhã para tomar café, para almoçar e para jantar, se não tem alguém que planta lá, realmente nós só vamos olhar para o prato vazio, né? Está na hora, gente, de começarmos nos acordar para tantas coisas que estão acontecendo no nosso país. Ano passado houve o impedimento da presidente, assumiu o seu vice. E depois de lá para cá, tantas coisas foram acontecendo, porque existia um processo em andamento com o Moro. Agora tem uma lista já colocada no ar aí, vários nomes, inclusive gente do Rio Grande do Sul. Então, gente, vamos acordar, viu? Está na hora de acordar, porque nós precisamos e queremos um país melhor. Melhor, pois é, e aí... eu via o pessoal através das redes sociais, algumas coisas assim mostrando, porque ainda tem gente que não conhece a nossa realidade do meio rural, Bonese. E quem não conhece são realmente esses governos, são essas pessoas que acham que tem que tirar direito dos trabalhadores, tem que fazer reformas, ainda que o governo, né, da semana passada, depois que a gente gravou o programa, e nós tivemos que gravar praticamente na metade da semana, em função de que a gente tinha algumas atividades fora da cidade, tu também tinha alguma atividade fora, né, Bonese, aqui de Vacaria. O governo acenou alguma coisa com relação à reforma da Previdência, dizendo que pode até não ser mexida na idade do agricultor familiar, ou seja,
o agricultor familiar permanecer a mulher aos 55 anos e o homem aos 60 anos. Esperamos que isso realmente o governo mantenha. Agora, há uma preocupação, sim, de que o governo mexa nos valores da contribuição. Nós conversávamos com a doutora Jane Berwanger, que inclusive vai estar o dia 6 de maio aqui em Vacaria fazendo uma palestra, e é muito importante essa palestra que ela vai fazer sobre as reformas, ela falando o seguinte, que o governo não abre mão do agricultor familiar contribuir mensalmente com a contribuição da Previdência. Então, mesmo assim, o governo ainda insiste em cobrar. Então, vamos ver o que vai acontecer, a gente está atento com isso, né? E eu gostaria, Bonese, de colocar já dentro desse comentário aí, depois nós vamos entrar um pouquinho rapidamente dentro do que nós vimos nessa semana, né? E em função dessas reformas aí também, nós estamos nos programando aí para o dia 28 de abril, uma grande mobilização, uma grande paralisação dos movimentos sindicais, das centrais sindicais de todo o Brasil, e nós aqui já estamos divulgando, o sindicato não vai ter atendimento no dia 28 de abril. Vamos estar fechando as portas em sinal de repúdio com essas reformas, tanto trabalhista como da Previdência também. É um erro nós parar de atender aquele dia? Talvez até seja, porque o trabalhador vai sofrer com isso. Mas é uma forma de mostrar para o governo o descontentamento que a gente tem. E o nosso pessoal, a nossa equipe de colaboradores vai ir para a rua também, porque nós na segunda-feira vamos ter uma reunião e provavelmente nós vamos fazer um grande ato em Vacaria. E aí, se nós fizermos esse ato em Vacaria, nós vamos pedir para o pessoal nosso do interior, seja a liderança, seja a diretoria, seja quem for e puder vir, nós vamos ter que fechar a praça, sei lá o que nós vamos fazer. Nós precisamos botar gente e mostrar dessa indignação do governo aí que está fazendo essas reformas. Sérgio, se todos os agricultores tirarem esse dia 28 para vir para a rua, nós trancamos todas as ruas do centro da cidade. E adjacências, todos. Claro, e não vai ser o dia todo também, né? Umas vai horas. ser 1 hora, 2 horas, 3 horas, quem sabe, e depois, quem sabe até pode aproveitar em fazer alguma coisa também na cidade, tem que fazer. E o chamamento que a gente vai fazer no dia 28, a ideia é de que cada categoria possa fazer com as empresas, enfim, fechar as portas, né? O pessoal dos bancários, nós estávamos conversando com o Paulo César, que é o presidente dos sindicatos dos bancários aqui em Vacaria, eles vão tentar também ver com os bancários também a nível de estado, de fechar também os próprios bancos, fazer greve, fechar tudo, parar tudo. Essa é a ideia do Brasil todo. Vamos ver se a gente consegue. Deveria parar o Brasil inteiro, mostrar isso, né, do descontentamento desses deputados, políticos, enfim, que só sabem roubar. Infelizmente, Bonese, a gente precisa dizer isso. O que nós ouvimos essa semana é uma vergonha. Eles não falam de reais, eles falam de milhões, bilhões de reais. E aí, quando tu começa a ver, a gente não tem segurança, a gente não tem saúde, a gente não tem educação, realmente fica difícil para trabalhar, fica difícil para nós, como liderança sindical, defender os direitos dos trabalhadores. Tu fala muito bem, com grande propriedade, porque a gente está falando da corrupção, a gente bateu aqui bastante desses corruptos ladrões, mas o resultado disso tudo é lá na periferia. Falta medicamento, falta uma rua asfaltada, falta uma canalização de esgoto que deveria ser feito. Hoje ainda temos gente que não tem sanitário, não tem banheiro em casa ainda. Então, tudo isso é reflexo desses desmandos, dessa ladruagem, não é, que se instalou no país. Não, tu veja bem, Bonese, cobrar 40 milhões de dólares para liberar dinheiro, cobrar 30 milhões, 5 milhões de reais para liberar obras e coisa, aí aonde tu vai para fazer uma cirurgia tem que ficar 3 anos numa fila de espera, quer dizer, quantas pessoas já morreram numa fila de espera para poder liberar uma cirurgia, às vezes que custa 2, 3 mil reais. Enquanto isso, os caras gastando milhões de reais fazendo campanha política com dinheiro que deveria ser investido em segurança, em saúde, não tendo um remédio muitas vezes para tomar.
Não é fácil. Então é isso que a gente se revolta. 28 na rua, hein? Todo mundo na rua dia 28. Aí por isso que a gente se revolta. Eu às vezes ouço pessoas dizendo assim, Sérgio, vocês estavam nervosos no programa, vocês estavam bravos. Muitas vezes não deve falar isso nos programas de rádio. Deve sim, eu acho que essa é a revolta. Eu acho que se fosse em outros países do mundo, aqui no Brasil já teriam quebrado tudo. Esses órgãos públicos. Já se deveriam... fosse na China, por exemplo, os corruptos aí estavam condenados à morte. Exato, aqui virou brincadeira. Não é isso que estou falando, não estou falando que esses caras, pessoas têm que morrer, não é nada disso. Estou falando que em países como China, por exemplo, corrupção se resolve, a condenação, em muitos dos casos, com uma bala na cabeça. O que eu quero dizer é que as nossas punições aqui no país, muitas vezes, para esse tipo de crime que tira a comida da boca de criança, remédio de pessoas que precisam, muitas vezes a nossa punição é muito branda. É muito branda. Eu acho que poderia ser um pouco mais severa para quem... Não estou falando de morte. Que as pessoas tomem 2 ou 3 vezes de tempo de sua vida para pensar no que vão fazer. Porque sabe que se fizerem algo errado, serão punidos severamente. Quem sabe uma pena aí de uma prisão 10, 15, 20, 30 anos aí. E fazer devolver o dinheiro. Ah, sem sombra de dúvidas. Aqui em Vacaria, Bonese, a gente não vê isso ainda, graças a Deus. Mas já tem algumas pessoas andando na rua. Eu vi essa semana na quarta-feira e na terça-feira em Porto Alegre, a cada dia aumenta embaixo daqueles viadutos ali perto da FETAR, pessoas, crianças, mulheres, com um nenê no colo, deitado nas pedras, na calçada, dormindo, quer dizer, ali é onde eles moram, ali que é a casa deles, quer dizer. Eles se encontram no Cais do Porto pelas esquinas, não é assim? E aí vem dizer que esse é um país democrático, é um país... Meu Deus do céu, isso revolta. Aqui em Vacaria, eu realizo junto com a igreja, não realizo nada, eu acompanho a igreja na sexta-feira à noite, um trabalho parecido com muitos que fazem em Porto Alegre, cidades grandes, que vão em busca dessas pessoas que passando dificuldade. Sérgio, não dá para fechar os olhos. Aqui em Vacaria tem muita gente passando dificuldade e dormindo na rua. Passando fome. Passando fome. Exato. Então vocês imaginam nessa cidade grande, e aí vem esses governos aí, e aí quem ouviu essa semana, o Temer, que é o nosso presidente da República, dizendo o seguinte: para mim não interessa essas denúncias que fizeram, isso aí não vai dar em nada. O que me interessa para mim é fazer a reforma da Previdência e a reforma trabalhista. Ferrar com o trabalhador mais uma vez. É terminar com o trabalhador mais uma vez. Isso sim interessa para eles. É terminar com o trabalhador, tirar o resto dos direitos que tem. E de todos os projetos de lei que tem hoje lá em Brasília, Bonese, dito isso por quem está lá acompanhando, a Jane, enfim, o pessoal, não tem um projeto de lei que venha beneficiar o trabalhador, nós que trabalhamos, nós que lutamos, o trabalhador rural, o assalariado, todos são para tirar direitos que tem. Essa é a verdade. Vamos fazer o seguinte, antes do comercial, vamos só fazer mais um chamamento para o dia 28 de abril, todos na rua, certamente vai ser na Praça Central, fazer uma grande mobilização, tipo um Acorda Brasil, alguma coisa nesse sentido, para que a gente fique mobilizado e ficamos atentos a essas situações todas que vêm lá de Brasília, dos grandes centros aí, que invariavelmente acaba atingindo a gente aqui numa cidade pequena. Vamos fazer então esse chamamento? Chama o pessoal aí para o dia 28. Não, eu acho que aproveitar, convidar a todos, independente de categoria, de trabalhador, homem, mulher, jovem, idoso, para vir para a rua, quer dizer, ficar atento às nossas programações, que nós vamos divulgar o que nós vamos fazer, aonde vamos fazer, e vir para a rua, botar a bandeira do Brasil, sei lá o quê, e quem é de algum movimento de sindicato e coisa, botar a sua faixa, a sua bandeira do sindicato e vir para a rua. Certamente a imprensa vai fazer toda a cobertura, toda a divulgação, e alguém lá em cima vai ver sim que nós estamos indignados com isso. Ok, vamos fazer o seguinte agora, um espaço para os comerciais e em seguida a gente volta com o programa Vida Rural. É um instante só. Bom, pessoal que está nos acompanhando nas redes sociais, quero mandar um abraço para o Murilo Lu. Show de bola, transmissão top. E ainda acrescenta, parabéns, Artefato Comunicação. Obrigado, Murilo. E a Sublimarte manda um abraço. Um abraço para vocês, a Sublimarte, só fazendo um parênteses aqui, faz camisetas personalizadas. É mesmo? Tal, olha negócio só, de padrão, bonito. Vamos ver umas camisetas aí pro sindicato, quem sabe ele manda... A gente faz a arte e ele faz a confecção lá. Nós precisamos fazer umas camisetas polo, ajeitadinha, com
bolso com a logo do Já sindicato. está fazendo o orçamento aqui. É. Faz o orçamento aí, a gente faz a arte aqui, fizer uma parceria, tá, Murilo? Isso, e na manga botamos lá a logo da empresa dele aí para um desconto Sim. especial. Ah, claro, porque essa camisa vai para longe. Exatamente. Muito bem. Obrigado. Tem muita gente que está compartilhando, Sérgio, no nosso ao vivo aqui, Que e bom. atendeu o nosso pedido. Só quero fazer o registro, então. Nós, até esse momento, deixa eu atualizar aqui, até esse momento nós temos pessoas alcançadas. Nós temos, deixa eu ver aqui onde é que estão as pessoas alcançadas. Eu não tenho aqui as pessoas alcançadas. 160 pessoas alcançadas Olha até esse só. momento. E 6 compartilhamentos. Olha só que já eu estava vendo aí primeiro até o pessoal da FETAR lá em Porto Alegre, a Mara Campos. A Mara Campos está é a nossa assessora, Alguém amou aqui, ó. O Murilo, a Angelita da Silva da Lanhol, deve ser a Mara Campos, isso. o Rafael Lete de Oliveira e a Alessandra Herves, né? Isso. Estão nos acompanhando. Esse pessoal, show de bola. Um abraço para vocês e um beijão para todo mundo. Vocês não fazem ideia de como isso é importante para nós. Vamos em frente? Isso aí, vamos lá. 3, 2, 1. E voltamos com o programa Vida Rural. Sérgio Pauleto, sem delongas agora, vamos passar o que foi feito na semana passada, a agenda, e vamos falar também do edital e esta grande festa no dia 6 de maio. Até porque temos muita coisa aqui. Bem, então na terça-feira nós tivemos a reunião do Conselho do Meio Ambiente, onde o Gilberto participou dessa atividade. Estivemos lá em Porto Alegre, então, mais uma reunião do Grupo de Segurança e Saúde do Trabalhador. E organizamos, Bonese, nesta atividade 3 grandes eventos. Um que vai acontecer em maio, dia 16 de maio em Passo Fundo, dia 23 de maio em Santa Maria e dia 30 de maio em Caxias do Sul. São pré-conferências para discutir aí a questão da vigilância em saúde do trabalhador. Nós vamos fazer essas pré-conferências visando aí as conferências da Vigilância em Saúde do Trabalhador que vão acontecer depois lá em julho, agosto. Tem a plenária estadual e tem a plenária nacional. Nós queremos nos preparar com propostas, com demandas vindas tanto da agricultura familiar como dos assalariados para poder dar subsídio para os nossos dirigentes sindicais, para as pessoas que são ligadas à vigilância em saúde do trabalhador, também das secretarias de saúde, para poder ir lá defender as nossas propostas. Eu acho que é o grupo nosso lá que trabalha isso, o pessoal da Fundacentro, o Ministério do Trabalho, o Sindicato dos Técnicos em Saúde e Segurança do Trabalho, o SEVES, que é através da Vigilância e Saúde do Trabalhador, a FETAR, a FETAG, enfim, a CTB é um grupo de elite, Bonese, que está organizando isso. E logo, logo nós vamos largar no Estado aí uma cartilha top de linha com orientações aí de segurança para os trabalhadores desse grupo aí que está organizando. E eu, felizmente, eu estou coordenando esse grupo, só coordenando, eu não ajudo em nada, Muniz. Quem ajuda é o pessoal aí da assessoria, a Mara, enfim. A Mara e companhia. Companhia. Eu só coordeno lá, é muito mal ainda, por sinal. Ah, sim. De verdade. Na terça-feira, ainda à tarde, nós participamos, então, era para ser votado, né, o piso do Estado. Infelizmente, não houve o acordo, então, dos líderes de partido, uma palhaçada também, vou colocar aqui, né? O que está acontecendo com o piso do Estado, estão jogando isso para frente, talvez saia na terça-feira que vem a votação, e se eu não sair na próxima terça-feira, só no mês de maio, então, para votar. Quer dizer, é uma forma também aí de que o trabalhador assalariado perca seus direitos. Na quarta-feira, a Prof recebeu lá no sindicato o pessoal ali do Hospital Nossa Senhora da Oliveira, onde uma empresa nova aqui de Vacaria está se instalando, montando lá uma aparelhagem, enfim, para exames e tal, né? E aí, provavelmente, nós vamos estar fechando alguns convênios aí bem interessante, bem importante, com desconto também para os nossos assalariados, para os nossos agricultores familiares. Ontem, na quinta-feira, né, anteontem, então, porque ontem era feriado, a Prof teve, então, participando da reunião do Conselho do Idoso, também a qual ela é coordenadora deste conselho. Para a próxima semana, Bonese, nós temos aqui várias atividades. Na segunda-feira, então, às 16 horas, lá no sindicato, a reunião da Intersindical, então, que vai definir o que nós vamos fazer no dia 28 de mobilização aqui em Vacaria, envolvendo aí todos os sindicatos de trabalhadores, de todas as categorias. Na terça-feira, às 9 horas da manhã, lá em Garibaldi, no sindicato, acontece a reunião da Comissão da Uva.
Às 9 horas também lá em Sapiranga, a regional está fazendo uma reunião extraordinária também para definir como é que vão estar se organizando para a mobilização do dia 28. E às 18 horas vou estar lá na reunião, lá na Câmara de Vereadores em Muitos Capões, participando então e fazendo lá uma tribuna livre, falando um pouco para os vereadores, também com relação aí dos problemas que vai causar a reforma trabalhista e também a reforma previdenciária. Na quarta-feira, 8h30 da manhã, reunião do Sereste Estadual em Porto Alegre. Às 9 horas, Bones, tu tem um compromisso, tu, a prof, mais o Jefferson, lá na Itacolomi. 9 da manhã? 9 da manhã. Depois aquele almoço maravilhoso. Não, porque vocês vão ter que voltar em seguida, então não vai ter almoço. Não vai ter almoço. Não, vai ser para a próxima reunião, onde eu vou estar também na próxima. Por isso que eles não vão fazer almoço, eu não vou estar, né? Então não vai ter almoço. Né? E aí, então, às 9 horas lá, já programando, vendo o material de divulgação já da Festa do Agricultor que acontece em julho. Inclusive, o esboço do material. Nós vamos levar nessa reunião. Vão levar para ser aprovado já, isso. Né? E às 14 horas, então, o pessoal vai receber a imagem de Nossa Senhora Aparecida, que está passando aí para as entidades, vai passar também lá no sindicato. Isso na quarta-feira, às 2 horas da tarde. Na próxima quinta-feira, então, 8h30 da manhã, nós teremos a reunião da diretoria do Conselho Fiscal, né, os efetivos, eu, a prof. O Giovanni, o Jaime, a Eliane e o Lindomar. E às 20 horas, lá na ABB, então, a palestra com o Francisco Tura, ex-ministro da Agricultura, enfim, presidente aí da Associação Brasileira, né, de Frango, enfim, aí fazendo uma palestra importante. E o Jefferson, então, vai convidar aí umas pessoas para participar deste evento aí, representando o sindicato. E na próxima sexta-feira, então, 21 de abril, também será feriado, não haverá atendimento. Você vai tirar uns dentes na sexta? Vou aproveitar tirar os dentes, dia de tirar dentes, né, então, e realmente eu preciso tirar uns dentes mesmo, vou aproveitar aquele dia, então. Algumas... Estamos brincando aqui também, porque é tanta coisa ruim que às vezes a gente precisa também né, despertar um pouquinho. Nós também temos alguns avisos, né? Nós temos aí então a nossa atividade no dia 6 de maio, que é os 55 anos do sindicato, Bonese. Passa a programação para nós, faz um convite caprichado aí. Que festa, viu? Se não foi buscar o ingresso ainda, por favor, vai buscar. É a grande festa que nós vamos homenagear o sindicato, 55 anos de atividades e vários momentos nesses 55 anos. Então preste atenção. Assembleia dos Assalariados, 9 horas da manhã, 10 horas palestra, reforma da Previdência Social e Trabalhista com a doutora Jane Berwanger. Se tem alguém que conhece desses dois temas e na sua profundidade, é a doutora Jane. Ela está em Brasília constantemente, conversando com pessoas que estão ligadas diretamente a essa situação e ela traz novidades, vai trazer novidades neste dia. Importante a tua presença. 11 horas da manhã está programada a abertura oficial com a presença de autoridades e nesse momento vai ser feita uma homenagem da FETAR para a Rádio Fátima pelos seus 50 anos de idade. 50 anos de idade comemorados no dia 28. Inclusive, 28 vai ser aniversário da Rádio Fátima, que já está recebendo os nossos parabéns. Depois, um suculento almoço a cargo do Felipe Miquelon. Sensacional. Já estou com fome. Não sei porquê, eu acho que por causa do horário. Mas também. 1h da tarde, entrega com decorações para os ex-fundadores homenageados. Aliás, belíssimas homenagens. Ninguém está sabendo quem é. Na próxima semana também nós vamos fazer os convites oficiais para esses 5 autoridades, digamos assim. Tem que estar junto, tem que fazer as fotos. Não, vai ter que ir junto, sim, vai ter que ir junto. 1h30 da tarde, comemoração de aniversário de 55 anos do STR de Vacaria em Muitos Capões e também vamos fazer uma homenagem ao Dia do Trabalhador. E às 2 horas da tarde, previsão de começar a reunião dançante. Pode ser que vá um pouquinho adiante, né? 2h30, 3 horas, mas da tarde tem reunião dançante. Provavelmente nós vamos ter que inverter essa programação, porque a doutora Jane vai ter um pequeno problema para vir de manhã. Então, provavelmente, logo depois do almoço, ela fará a palestra dela dessas reformas. E a gente faz a comemoração de manhã. E faz, ou de manhã ou antes da fala dela também, né? Porque a gente vai ajustar, né? O interessante é que o pessoal vá lá almoçar conosco, participe naquele dia de brincadeira, enfim, mas é um dia bem, bem atrativo e que todo mundo tem que participar.
É verdade, é importante. Se você está em dia, assalariado, se você está em dia com o STR, retire o ingresso gratuitamente. Esse ingresso vai te dar o direito a este almoço maravilhoso. Vem retirar o ingresso do sindicato. Exato. E quando fala em dia, é quem recolhe a contribuição confederativa, né? Recolher a contribuição confederativa tem o direito, então, de receber o ingresso gratuito. Antes de tu fazer a leitura do edital, só dizer de quem pegou a semente de milho do troca-troca, por favor, fazer o pagamento com a máxima urgência. Nós precisamos pagar essa semente de milho para o governo do estado, senão nós ficamos fora do troca-troca do próximo ano. Edital de convocação? Isso aí. O presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Assalariados Rurais de Vacaria, com base intermunicipal para Vacaria e Muitos Capões, abaixo assinado, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca os associados, bem como os demais integrantes da categoria, para uma Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 6 de maio, 9 horas da manhã, em primeira convocação, ou às 11 em segunda convocação, caso não haja quórum na primeira, tendo como local o CTG Porteira do Rio Grande, na rua Firmino Camargo Branco, 790, em Vacaria, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: leitura e aprovação da ata da Assembleia anterior, deliberar sobre a conveniência ou não de negociar para a realização de convenção coletiva de trabalho. Caso afirmativo, bases a serem pleiteadas. Deliberar sobre a conveniência ou não de opção pelo arbitramento. Em caso de malogro das negociações ou negativas de formalização coletiva, deliberar sobre a conveniência ou não da instauração ou revisão de dissídio coletivo. Em caso afirmativo, bases a serem pleiteadas. Deliberar sobre a importância ou percentual a ser descontado e recolhido aos cofres do sindicato para fins de assistência social. Deliberar sobre a inclusão da taxa de contribuição confederativa na revisão do dissídio coletivo ou na celebração da convenção coletiva. Concessão ou não de poderes à diretoria do sindicato para negociação com a categoria econômica, aceitar ou rejeitar propostas, constituir procuradores, afirmar acordos coletivos, conferir poderes ou não ao presidente do sindicato para assinar convenção coletiva de trabalho ou dissídio da categoria. Assina Sérgio Poleto. Só também dizendo de que a Vera Paiva estará atendendo no próximo dia 18, a partir das 8h30 no sindicato. A Vera Paiva é a naturalista. Temos também o roteiro de coleta de lixo reciclável. A coleta de lixo é um apoio aí do sindicato, da Emater, enfim, a Secretaria da Agricultura. Ok, dia 18 de abril, terça-feira, 4º distrito da Fazenda Estrela, São José da Baraúna, Capela de Fátima, Barro Preto e Serraria 6. Almoço no Laurim Long, Palauri, Denilson e Baraúna. Dia 20 de abril, quinta-feira, 4º distrito, Fazenda da Estrela, Capela Santa Terezinha, assentamento Nova Estrela, assentamento Nova Batalha e Capão Alto e Estrada do 8. Dia 25 de abril, terça-feira, 3º distrito, Capão da Herança, Estrada Principal, pela manhã, 6º distrito, Coxilha Grande, São Pedro, Caravaggio, Itacolomi, São Francisco, Ponte do Rio Pelotas e Bela Vista. Dia 27, quinta-feira, de abril, né? 5º distrito, Refugiado, Invernado dos Borges, Santa Luzia, Capela do Rosário, Raia Gaúcha, Estrada Velha de Monte Alegre dos Campos. Este é o roteiro. Esse é o roteiro. E agora, as festas. Tem duas festas aqui. Duas festas. Que o Sérgio vai comparecer nas duas. É a ideia para ir, né? São Roque, Fazenda das Laranjeiras, em Muitos Capões, dia 30 de abril. Festa em honra a São Roque, Fazenda das Laranjeiras. Na Raia Gaúcha, 5º distrito de Vacaria, tem festa, grandiosa Romaria e festa em louvor a Nossa Senhora do Caravaggio, dia 28 de maio, mês que vem, portanto. Mês que vem. Dia antes do meu aniversário. Na verdade, é dia 28 o aniversário, não é? 29. 29? 29. E já está preparado aqui em Leoline? Tá preparado. Não, eu vou lá que daí eles vão me pagar a festa lá no dia 28. Não, tu sabe que teu aniversário sempre é um evento. Já vamos deixar o pessoal avisado que no dia 29 todos os caminhos levam até a tua residência. Exatamente. Eu estive lá ano passado, tinha um Aioline, não tinha? Tinha. Um Aioline com granito. É verdade, que delícia. Mas a gente fica falando isso bem nesta hora, não sei porquê. Vamos almoçar. Sérgio, vamos acabar com o programa? Vamos almoçar Conversar também com o pessoal que está em casa, então. Okay. Antes, fechamos o programa aqui na Rádio Fátima dizendo o seguinte: muito obrigado por sua audiência. Sábado que vem tem mais.
e vai compartilhando as ideias. E qualquer coisa, entre em contato conosco e vamos dizer aqui no programa, tá legal? Muito obrigado por tua audiência. Deu pros coco, acabou que era doce. A todos um bom final de semana, uma feliz Páscoa amanhã a todos, né? Nós estávamos quase esquecendo, não, deixamos proposital. A todos uma feliz Páscoa a ti, Bonese, a toda também. a tua família, a todos os nossos associados, assalariados, enfim, a todos aqueles que nos ouvem, aqueles que nos acompanham também através das redes sociais. A todos uma boa tarde, feliz Páscoa mais uma vez. Feliz Páscoa, boa tarde. Agora, conversando contigo, internauta, te agradecemos porque chegamos a 277 pessoas alcançadas. Olha só, que maravilha. 6 compartilhamentos, inclusive a dona Vilma compartilhou. A mãezona. A mãezona. Pessoal de casa, muito obrigado pela audiência e vamos conversando aqui. Qualquer coisa, entre em contato aqui no Face e vamos botando a boca no trombone. Tá legal? Mande sugestões, nos escrevam, mande sugestões, críticas, nos elogiam se for preciso, nos critiquem também. Sem dúvida. A todos um grande abraço, um bom feriado, uma feliz Páscoa a todos. Até mais, um abraço. Tchau, pessoal. Feliz Páscoa.